Você já imaginou que um projeto bilionário pode estar prestes a desmoronar por causa de tensões comerciais e políticas? Por mais de 10 anos, o Canadá planejava integrar-se ao ambicioso programa do caça F-35, liderado pelos Estados Unidos. Era um investimento monumental, avaliado em mais de 13 bilhões de dólares, que prometia modernizar a frota aérea canadense com tecnologia de última geração. Mas sinais recentes vindos de Ottawa levantam uma dúvida inquietante. Será que esse megaprojeto vai mesmo ser cancelado? Tudo começou com um cenário delicado. O caça F-35, produzido pela gigante aeroespacial americana Lockheed Martin, sempre foi visto como a opção essencial para a Força Aérea Real Canadense, que buscava substituir seus envelhecidos Confira-18 Hornets. O objetivo parecia claro: manter a compatibilidade com a OTAN e garantir acesso a sensores avançados e poderosas capacidades de combate. Contudo, a trama política e econômica complicou o caminho. Primeiro, vieram as tensões comerciais com os Estados Unidos, agravadas pelas tarifas impostas durante a administração Trump. Ottawa começou a questionar se valia a pena continuar aliada a Washington, especialmente diante dos custos astronômicos do programa F-35 e das críticas cada vez mais fortes sobre sua manutenção e eficiência operacional. Reportagens alarmantes sobre o preparo da frota canadense revelaram que ela estava operando com apenas 40% de prontidão, condenada por problemas que variavam da falta de pilotos até a escassez de peças de reposição. Imagine o som seco das oficinas de manutenção ecoando pelos hangares. Enquanto técnicos lutam contra a complexidade dos sistemas mais avançados do mundo, numa corrida contra o tempo para garantir que cada caça esteja pronto para a missão. O frio intenso das regiões do norte do Canadá adiciona mais um desafio à operação desses equipamentos sofisticados. E então surge a pergunta que atormenta os militares e políticos: quem garante a prontidão dessas aeronaves se depender da boa vontade e da política comercial instável dos Estados Unidos? Nesse cenário turbulento, a União Europeia se posiciona como uma possível parceira estratégica. Países como Alemanha, França, Itália e Espanha têm incrementado seus orçamentos de defesa e investido pesado para construir uma indústria militar autônoma e robusta. A produção de caças europeus como o Eurofighter Typhoon, o Dassault Rafale e o Saab Gripen está em expansão, com melhorias constantes em aviônica digital e capacidade operacional. Mas então, será que o Canadá poderia abandonar o F-35 e apostar em um desses modelos europeus? Isso representaria não apenas uma mudança tecnológica, mas também uma virada política de peso, atingindo diretamente o eixo tradicional de cooperação com os Estados Unidos. Vamos mergulhar nas razões que levam o Canadá a considerar substituir o F-35 pelo sueco Gripen, e comparar os prós e contras das principais alternativas europeias. Quais aeronaves realmente oferecem o melhor equilíbrio entre custo, performance e sustentabilidade operacional em um país com desafios geográficos e climáticos tão extremos? E, acima de tudo, como essa decisão poderá moldar o futuro da defesa canadense e suas alianças internacionais? A resposta pode surpreender você. Você consegue imaginar o Canadá sabotando seu próprio futuro aéreo por causa de tarifas americanas? Essa pergunta chocante paira no ar gelado do Ártico, enquanto o país debate se deve abandonar o caça mais avançado do mundo por opções europeias mais econômicas. Imagine o barulho ensurdecedor dos motores de caças rugindo nas pistas canadenses, o cheiro de combustível queimado misturado ao vento gelado do norte. A Força Aérea Real do Canadá sonhava com um caça de quinta geração, equipado com sensores avançados e capacidades de armas para substituir seus antigos Confira-18 Hornet. O F-35, expandindo-se rapidamente na OTAN, parecia a escolha óbvia para manter a compatibilidade. Mas e se tudo isso desmoronasse? Na parte anterior, discutimos como a Força Aérea Canadiana buscava um caça de ponta para substituir os envelhecidos Hornet, optando pelo F-35 por sua tecnologia de quinta geração e integração na OTAN. Agora, sinto o vermelho fervendo nas negociações diplomáticas. As tarifas da administração Trump e as fricções comerciais com o Canadá criaram um ressentimento profundo entre os dois vizinhos. Por que o Canadá receberia todas as vantagens dos Estados Unidos? Essa pergunta retórica ecoa nas ruas de Ottawa, amplificando a frustração enquanto o custo exorbitante e a manutenção cara do programa F-35 ganham vozes mais altas do que nunca. Imagine o frisson de incerteza, como folhas pinhando ao vento, sacudindo a opinião pública. Um fato chocante agitou tudo: a alegação de que a Força Aérea Canadiana está apenas 40% preparada.
Relatórios mostram problemas graves na frota atual. Desde manutenção deficiente até produtividade baixa, escassez de pilotos e falta de peças sobressalentes. O desempenho operacional perfeito de caças exige infraestrutura logística e de manutenção séria. Adicionar uma máquina complexa como o F-35 à frota torna a manutenção e as operações ainda mais desafiadoras. Por isso, a burocracia de defesa em Ottawa questiona: se vamos comprar uma aeronave tão cara, quem garante sua prontidão? E se surgirem problemas com os Estados Unidos nessa questão? Claro, alinhar-se aos americanos é vantajoso, mas o Canadá duvida. Os Estados Unidos são parceiros confiáveis? E onde a Europa se encaixa nessa dúvida? Sinta as engrenagens da Europa girando em resposta às crises de segurança provocadas pela guerra. Países da União Europeia, da Alemanha à França, Itália à Espanha, aumentaram drasticamente seus orçamentos militares. A ideia de uma indústria de defesa autossuficiente ganha impulso há meses. Isso poderia significar expansão na produção de caças como o Eurofigure Typhoon, o Dassault Rafale ou o Saab Gripen, com aviação digital de nova geração. A Comissão Europeia olha para fundos de coprodução em defesa. Alguns observadores acreditam que, se o Canadá abrir mão do F-35, poderia obter acordos mais econômicos por meio de compras em massa na Europa. Então, voltamos à questão eletrizante: que caça o Canadá escolheria em vez do F-35? Imagine os três principais candidatos europeus duelando no horizonte: o Eurofigure Typhoon, o Dassault Rafale e o Saab Gripen, e o F vale examinar vantagens e desvantagens, custos de manutenção, eficiência operacional, poder e eficácia de cada um. Sinta a tensão crescendo: qual deles suavizaria as dores canadenses ou traria novos abalos? Será que um desses salvaria o Canadá de um desastre aéreo, ou o empurraria para barganhas mais profundas com a América? Prepare-se para descobrir as reviravoltas que poderiam mudar o rumo da defesa canadiana. Nosso relato começa explorando um cenário intrigante. Há uma grande possibilidade de que o Canadá, após mais de uma década de planejamentos e negociações, esteja reconsiderando sua participação no projeto dos caças F-35 dos Estados Unidos. Por que essa reavaliação? Questões comerciais e tensões políticas estão em jogo. O que será do imenso investimento programado, avaliado em bilhões de dólares? A pressão aumenta à medida que os canadenses se questionam sobre se vale a pena seguir em uma parceria que pode não ser tão vantajosa quanto parece. Agora, quais opções estão na mesa? Ao invés do F-35, 3 caças europeus se destacam: o Eurofigure Typhoon, o Dassault Rafale e o Saab Gripen EOF. Vamos analisar as vantagens e desvantagens de cada um. O Eurofigure Typhoon é resultado de uma colaboração entre Reino Unido, Alemanha, Itália e Espanha e se posiciona como um caça de quarta ou quarta e meia geração. Embora não tenha as capacidades furtivas do F-35, é um competidor formidável no combate aéreo. Com recursos para operações ar-solo, seu potencial de longo alcance e alta altitude pode se tornar uma excelente escolha para patrulhagens no vasto território canadense. Os custos de manutenção são ligeiramente inferiores aos do F-35, mas ainda assim, pesados no orçamento. Há um consórcio entre nações para a aquisição de peças de reposição, o que, em alguns momentos, pode complicar a logística, mas versões atualizadas estão em desenvolvimento. Contudo, a dúvida persiste: será que o Typhoon representa a solução ideal para o futuro do Canadá? Passando para o Rafale francês. Temos uma aeronave multifuncional que brilha em diferentes frentes: superioridade aérea, ataque ao solo e operações navais. Apesar de não ser tão furtivo quanto o F-35, apresenta um design moderno com uma assinatura de radar extremamente baixa. Países como Índia, Grécia e Egito expressaram satisfação com essa escolha. A manutenção poderá ser otimizada, desde que a rede de suporte da Dassault funcione bem no Canadá. O Rafale se destaca em potência de motor e capacidade aerodinâmica, mas será que seus custos são competitivos ao ponto de ser uma escolha viável em comparação ao F-35? As negociações poderão trazer melhores condições baseadas em acordos específicos. Agora que começamos a desenhar um panorama sobre as opções do Canadá, uma pergunta crucial se forma no ar: será que o caminho para uma parceria mais estreita com a Europa é a solução viável? Com a crescente produção de defesa em resposta à crise de segurança, o que mais pode estar em jogo nessa trama geopolítica? E se o Canadá fizer essa transição,
Quais impactos isso trará não apenas para suas forças armadas, mas também na dinâmica da aliança ao redor? O tempo está correndo, e as respostas podem mudar os rumos da história. Há mais de uma década, o Canadá planeja ingressar no projeto de caças F-35 dos Estados Unidos e preparava um negócio multimilionário. No entanto, sinais recentes de Ottawa questionam se esse projeto gigante será cancelado. Será que os canadenses desistirão desses jatos caríssimos por causa de preocupações comerciais? Vamos mergulhar nesse drama aéreo, onde alianças se quebram como gelo sob tensão. O som estridente dos motores jatos ecoa no céu gelado do Ártico canadense, um grito de alerta contra ameaças invisíveis. Imagine o rugido poderoso do Rafale, seu corpo aerodinâmico cortando o ar frio, gemendo sob a pressão de patrulhas de longa distância. Com potência de motores gêmeos e sensores avançados, poderia ser perfeito para vigiar vastas extensões do norte. Mas há uma sombra. Não é tão difundido na OTAN quanto o F-35, um ponto de interrogação na integração. Ainda assim, em Ottawa, cresce o apoio a uma nova parceria estratégica com a indústria de defesa francesa. Será que Paris será a salvação beberável do gelo comercial americano? Você sabia que o Canadá poderia humilhar os Estados Unidos virando as costas para seus próprios jatos? Pense nisso, abandonar o F-35 para opções mais baratas, menos dependentes. O cheiro de metal queimado e combustível paira no ar, lembrando os custos inflados que sufocam o orçamento. E se o pior acontecer? Vamos explorar as alternativas europeias, começando pelo Eurofighter Typhoon. Antes disso, analisamos as vantagens do Rafale, com sua rede de manutenção bem organizada evitando dores de cabeça no Canadá. Agora, o Typhoon surge como um consórcio britânico-alemão-italiano-espanhol, uma fera de quarta geração ou 4,5. Sem furtividade como o F-35, mais poderoso no combate aéreo, brilha em operações ar-terra com versões avançadas. Seu alcance longo e altitude elevada cairiam bem em patrulhas canadenses, sobre vastidões nevadas onde o vento uiva como um lobo faminto. Custos de manutenção um pouco inferiores ao F-35, ainda altos, com um consórcio de 4 nações complicando peças sobressalentes. Preço unitário não roça o F-35, mas questiona, é solução completa para o futuro? O toque frio do metal nas pistas dispersas remete à vulnerabilidade logística. Quem diria que o Canadá poderia rir na cara do Pentágono trocando o gigante americano por um europeu multicapa? Visualizem os céus canadenses dominados pelo Typhoon. Contudo, políticas domésticas e tensões comerciais com os Estados Unidos tornam esse sonho frágil como neve fundente. Depois de ignorar o Daphne Rafale, vamos ao Gripen sueco. Já discutimos o Typhoon, com seu alcance vantajoso para geografias vastas. Agora, o Gripen ou F da Saab, leve e adaptado a climas frios, destaca-se pela manutenção fácil e barato. Sucesso em pistas curtas ou bases dispersas, resiste ao Ártico escandinavo com o cheiro acre de neve fresca e metal congelado. Mas é monomotor, pequeno comparado ao F-35 ou Typhoon. Cumpre expectativas canadenses em confiabilidade e alcance no norte? A Saab garante, projetado para condições harsh, com vantagens em amplitude e logística. Custo unitário baixo, operacional fácil entre quarta geração, trevo pouco complexo. Assim, Ottawa poderia adquirir mais unidades sem temer manutenções caríssimas. Vantagem? Preocupação com missões pesadas ou furtividade avançada. Sinta o frio cortante enquanto imagina patrulhas no gelo, o Gripen sussurra possibilidades econômicas. Será que o Canadá ousaria trocar o F-35 por algo suígo, deixando os Estados Unidos com raiva muda? Pense no toque áspero do vento polar enquanto decisões chocam alianças. Após examinar europeias, surge a dúvida, e opções americanas? Analisamos o Gripen, barato e resistente ao frio. Agora, opções americanas como F-15X ou F-18 e Super Hornet parecem atrativas, mas são ainda produtos dos Estados Unidos. Um grito de independência ecoa, se Ottawa quer fugir da pressão Yankee, faz sentido negociar com Boeing? Vocês americanos sequer aceitariam? Então, vozes mais fortes clamam por laços mais fracos com Washington, focando parcerias estratégicas europeias. À medida que a UE aumenta a produção defensiva, com orçamentos inflados na Alemanha, França, Itália, Espanha para enfrentar crises,
há otimismo. Canadenses agregados reduziriam custos unitários, com suporte logístico conjunto. O fedor de óleo de motores e fumaça lembra lucros coletivos em tempos belicosos. Imagine, Canadá abandona o F-35 e humilha os Estados Unidos com compras europeias baratas. O céu canadense treme com motores rugindo, liderando uma reviravolta global. Economia triunfa sobre alianças? Custos de manutenção equilibrados. F-35 avança na tecnologia quinta geração, furtiva, mais cara como barro congelado. Gripen brilha por manutenção baixa, sem furtividade de topo. Typhoon e Rafale, médios em custos, alto desempenho. Com atual 40% de prontidão da Força Aérea, aviões fáceis importam. Muitos apontam Gripen como vantajoso, resiliente no Ártico canadense gelado, onde o volver sente medo. Typhoon e Rafale adaptáveis, mas infraestruturas mais complexas. Politicamente, Canadá aberto à integração europeia? Acordo CETA com Bruxelas aprofunda laços, fricções Estados Unidos impulsionam, buscarem alternativas, negócio com Europa. Cancelar F-35 significaria rompimento sério, ameaçando projetos conjuntos, NORAD, compartilhamento logístico. Mas, se oficializado, Estados Unidos poderiam ceder em tarifas, salvando o negócio, ou será blefe? Pesquisas midiáticas mostram Gripen impopular por custo baixo. Será que Ottawa sacrificará tudo por economia, girando costas a Washington? O toque gelado da traição assusta alianças, antecipando choques geopolíticos. Polos indicam Gripen favorito, barateiro, confiável no frio. Tecnologicamente superior, ou assumirá riscos? Vamos descobrir se Canadá escolherá europeu sobre americano, redefinindo o hemisfério norte. Em meio a neves polares, motores ecoam um conflito eterno, lealdade versus lucro. Fica a pergunta, os Estados Unidos permitirão essa deserção? Nos últimos tempos, o cenário de defesa no Canadá tem enfrentado grandes desafios. A discussão em torno da compra dos caças F-35, da gigante americana Lockheed Martin, ganhou novos contornos, especialmente com os sinais recentes de Ottawa que levantam a possibilidade de cancelamento desse projeto bilionário. As dúvidas sobre a confiabilidade dos Estados Unidos como parceiros comerciais e a insatisfação com os altos custos de manutenção da aeronave vêm ganhando mais espaço nas pautas políticas canadianas. Mas, afinal, quais opções o Canadá poderia considerar, se decidir seguir um novo caminho? Empurrados por um cenário de insegurança na Europa, muitos países têm intensificado sua produção de defesa. A ideia de que, se o Canadá se juntar a essa cadeia de produção, poderia reduzir custos e otimizar suporte logístico vem sendo discutida com veemência. O F-35, embora apresente tecnologia de quinta geração e furtividade avançada, tende a pesar muito no orçamento, especialmente devido às suas altas despesas de manutenção. Em contraponto, o Gripen sueco se destaca pela economia e facilidade de manutenção, embora careça das características de furtividade de última geração. Enquanto isso, a Força Aérea Canadense enfrenta uma taxa de prontidão de apenas 40%. A necessidade de novos modelos que garantam uma operação eficaz é premente. O Gripen se mostra um candidato robusto, especialmente em regiões nórdicas do Canadá, onde suas capacidades se adaptam bem ao clima rigoroso. O Typhoon e o Rafale, por sua vez, são opções viáveis, mas vêm com desafios em termos de logística e infraestrutura de manutenção. Politicamente, o Canadá parece inclinado a buscar uma integração maior com a Europa. Aprofundando acordos com a União Europeia e aumentando as pressões comerciais dos Estados Unidos, Ottawa busca alternativas. Estamos prontos para uma ruptura significativa com os Estados Unidos? Se o F-35 for realmente cancelado, isso sinaliza uma nova era nas alianças de defesa do Canadá. O dilema é grande: continuar a depender de fornecedores americanos ou aventurar-se em uma parceria europeia mais forte. A pergunta que ecoa é: estamos prontos para deixar para trás a antiga preferência pelos caças americanos e fundar uma nova era de liberdade aeronáutica com a Europa? Essa mudança marcaria um eixo decisivo na trajetória militar canadense. Nos últimos anos, a tensão entre o Canadá e os Estados Unidos sobre o projeto dos aviões de combate F-35 tem sido cada vez mais palpável. Agora, ouvimos os primeiros sinais de que Ottawa poderá estar reconsiderando sua participação nesse ambicioso e caro empreendimento.
Com um investimento que gira em torno de 13,2 bilhões de dólares, a preocupação com as tarifas e a relação comercial com os Estados Unidos está pesando na balança. E se o Canadá decidisse, de fato, se afastar deste projeto? A frustração vem crescendo entre as autoridades canadenses, especialmente após críticas ao elevado custo do F-35 e sua complexidade de manutenção. Alguma vez você já se perguntou, como um país que se considera amigo pode se tornar um grande fardo? O fato alarmante é que a Força Aérea Canadense está, de acordo com relatos, apenas 40% pronta para a realidade de combate. A falta de peças sobressalentes e a baixa produtividade são apenas algumas das questões que precisam ser abordadas. As operações aéreas exigem uma infraestrutura de manutenção robusta, e com a inclusão do F-35, esse desafio se torna ainda maior. Então, qual seria a alternativa para o Canadá se decidir abandonar os F-35? A resposta pode estar no Gripen, um avião de combate sueco conhecido por seu custo acessível e facilidade de manutenção. Ele foi projetado para suportar climas rigorosos e pode se adaptar a operações em pistas curtas. Além disso, há alternativas como o Eurofigure Typhoon e o Rafale, que oferecem capacidades impressionantes, mas também trazem suas próprias complexidades e questões de custos. O que aconteceria se, em vez de depender dos Estados Unidos, o Canadá firmasse uma parceria estratégica com a Europa? A necessidade de defender seu território se intensifica, pois países como Alemanha e França também estão aumentando seus orçamentos militares em resposta a crises globais. Esta é uma oportunidade para o Canadá se reinventar no cenário da aviação militar. No entanto, a linha entre o risco e a oportunidade é delicada. Caso Ottawa opte por um novo processo de compra, a rapidez será crucial. O país possui fabricantes de defesa como a Bombardier, que estão no jogo. No entanto, o cancelamento do F-35 também pode ter repercussões negativas nas relações industriais com os Estados Unidos. Essa situação incerteza pode afetar substancialmente o futuro da aviação canadense. Enquanto isso, a opinião pública entre os canadenses se divide. Estudos indicam que o Gripen é uma opção viável, elogiado por ser econômico e prático. O Typhoon tem seus apoiadores, que ressaltam sua superioridade aérea. Por outro lado, os defensores do Rafale falam de autonomia estratégica e tecnologia franco-europeia. Com a possibilidade de um novo leilão de aviões de combate, será que o Canadá terá a coragem de mudar seu destino? Nos últimos anos, o Canadá tem enfrentado um dilema complexo em sua indústria de defesa. Desde 2010, o país planejava integrar-se ao projeto do caça F-35 dos Estados Unidos, um investimento bilionário. No entanto, recentes sinais vindos de Ottawa começaram a alarmar países aliados e especular sobre a possível desistência desse projeto colossal. A preocupação com tarifas e questões comerciais reaqueceram a discussão, levando muitos a questionar se esse seria o caminho certo. Afinal, se o Canadá desistir do F-35, qual alternativa ele teria? O debate não se limita a uma simples troca entre modelos de aeronaves, mas envolve questões econômicas, políticas e de segurança. Um dos pontos de estrangulamento é a crescente insatisfação com o alto custo de manutenção do F-35 e as incertezas sobre sua integridade operacional. Relatos indicam que apenas 40% da frota atual está em estado de prontidão, criando um cenário tenso. Nesse cenário, as propostas de caças europeus começam a brilhar como alternativas viáveis. Os caças Eurofigure Typhoon, Dassault Rafale Saab Gripen e OF se destacam como opções promissoras. Cada um deles tem características únicas que podem atender às necessidades do Canadá, mas também apresentam desafios. O Eurofigure Typhoon é uma máquina robusta, forte em combate aéreo, embora careça de stealth como o F-35. O Rafale, por sua vez, oferece versatilidade em diferentes tipos de operação, mas também não possui a furtividade avançada do F-35. Já o Gripen é considerado econômico, fácil de manter, mas suscita dúvidas sobre seu desempenho em missões que exigem alta capacidade bélica. Se o Canadá decidir seguir o caminho da Europa, isso poderia abrir portas para uma nova era de cooperação. A possibilidade de integrar a Bombardier em programas de defesa europeus poderia reforçar a indústria canadense e sua posição no cenário global. Contudo, com a União Europeia em uma onda de aumento da produção na defesa, um comprador como o Canadá poderia simplesmente lotar a demanda já existente, gerando incertezas e possíveis atrasos nas entregas. Por outro lado, a pergunta mais preocupante é:
o governo federal realmente pretende cancelar o F-35 ou está apenas jogando suas cartas no processo de negociação? As opções já foram analisadas, e se a desistência ocorrer, o Canadá ficará em um limbo de pelo menos 2 anos, enquanto aguarda a escolha e aceitação de novos aviões. Nesse ínterim, a frota de Confira 18 terá que ser mantida, o que representa um desafio significativo para o país. Em suma, cada movimento, cada decisão que o Canadá tomar nesse xadrez de defesa pode ter consequências profundas, não apenas em sua relação com os Estados Unidos, mas em sua autonomia e segurança como nação. O que será que o futuro reserva para o Canadá neste cenário de crescente incerteza? A resposta pode ser mais complexa do que parece. Nos últimos anos, o Canadá tem enfrentado uma encruzilhada em sua defesa aérea. O país precisa selecionar novos aviões de combate e isso pode levar, pelo menos, 2 anos. Contudo, a situação atual não é animadora, apenas 40% da frota existente está pronta. Para Ottawa, uma decisão precipitada pode se tornar um grande erro estratégico. Nesse cenário, surge a pergunta: qual aeronave realmente fortalecerá a Força Aérea do Canadá em meio a uma situação de vulnerabilidade? Diante disso, existem vozes que clamam por uma abordagem mais cautelosa. Muitos acreditam que a solução pode ser buscar parcerias com a Europa. A Comissão Europeia, por exemplo, está preparando um investimento substancial no setor de defesa. Estar a bordo desse trem poderia permitir ao Canadá adquirir caças como o Typhoon ou o Rafale a preços mais acessíveis. Especialistas da indústria apontam que, ao se aproximar da Europa e realizar compras em grandes lotes, as empresas canadenses podem assumir papéis como subcontratadas, criando um cenário de ganha-ganha. Entretanto, os riscos políticos são evidentes. Uma deterioração das relações com os Estados Unidos pode comprometer colaborações críticas, como o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte. Além disso, em uma eventual transição para aviões europeus, os comandantes da Força Aérea Canadense terão de planejar como atualizar suas capacidades. Substituir o F-35, que conta com tecnologia de quinta geração e furtividade, levanta questões sérias. Isso tornaria o Canadá vulnerável a ameaças de aeronaves russas ou chinesas. Alguns especialistas defendem que, com o suporte de drones no futuro, esse espaço pode ser fechado. Outras vozes ressaltam que, ao invés de depender da rede do F-35 dos Estados Unidos, o Canadá poderia participar de missões da OTAN de maneira autônoma. Esses tópicos estão sendo debatidos intensamente em Ottawa. Há quem defenda a aliança histórica com os Estados Unidos, questionando se é prudente romper vínculos tão enraizados. Portanto, a resposta à pergunta sobre qual caça o Canadá escolheria se cancelasse o acordo do F-35 não é clara. No entanto, os possíveis candidatos incluem o Gripen OF, o Eurofighter Typhoon e o Dassault Rafale. Na balança da manutenção, custos e eficácia, o Gripen pode se destacar como uma opção econômica e adaptável ao frio. O Typhoon, com sua superioridade aérea, está lá, mas a um custo de manutenção relativamente alto. O Rafale, com suas capacidades multifuncionais e boas parcerias industriais, também é uma escolha a ser considerada. E você? Qual aeronave você acha que o Canadá deveria escolher? Nos últimos anos, o Canadá tem considerado se deve seguir com sua participação no projeto dos caças F-35 dos Estados Unidos. Depois de mais de uma década de planejamentos e negociações para um acordo que custaria bilhões, novos sinais surgem de Ottawa, suscitando dúvidas sobre o futuro desse grandioso projeto. A insatisfação com as tensões comerciais e os altos custos operacionais dos F-35 estão pesando nas decisões do governo canadense, que passa a reavaliar suas opções. Um dos principais questionamentos que surgem é: se o Canadá decidir cancelar o F-35, qual seria o caça substituto ideal? Entre as opções em consideração estão os europeus Eurofighter Typhoon e Dassault Rafale, além do sueco Saab Gripen. Com os países da União Europeia aumentando a produção de defesa, fica a dúvida se o Canadá deve se aproximar mais dessas alternativas que parecem oferecer soluções promissoras. Desde a década de 2010, o Canadá fazia parte do projeto dos caças F-35, desejando um modelo de quinta geração que substituísse seus velhos Confira 18. O F-35, com sua tecnologia avançada, parecia uma escolha lógica, mas a administração Trump e suas tarifas provocaram um atrito que fez muitos canadenses reconsiderarem a relação com os Estados Unidos. Mas agora,
com uma força aérea canadense que só está 40% pronta, o que seria mais viável? O Gripen, com seus custos de manutenção reduzidos e alta adaptabilidade ao frio, ou o Rafale e o Typhoon, que oferecem capacidades de combate aéreo superiores. Órgãos governamentais de Ottawa analisam profundamente as especificações técnicas. Além dos desdobramentos políticos que envolvem parcerias estratégicas com a França, o Reino Unido, o consórcio alemão ou a própria Suécia. Os próximos dias prometem trazer declarações importantes do governo canadense. Há rumores de que o cancelamento do F-35 é iminente, um reflexo da frustração em relação às tensões comerciais com os Estados Unidos. No entanto, essa possibilidade gerou opiniões divergentes. Alguns acreditam que isso é apenas uma manobra de negociação, enquanto outros temem que um rompimento possa transtornar as relações bilaterais. Se o Canadá entrar em negociações com fabricantes europeus para adquirir entre 60 e 80 novos aviões, isso poderia ser um marco na história das relações de defesa da nação. Um novo foco na produção de defesa da União Europeia poderia mudar radicalmente o panorama do mercado transatlântico de defesa. E você, o que acha? O Canadá deve abrir mão do F-35 ou tentar resolver suas desavenças com os Estados Unidos para garantir sua força aérea de quinta geração? Caças como o Gripen, Typhoon e Rafale são realmente adequados para o clima extremo do norte e para patrulhas em grandes áreas? A cooperação na produção e na defesa com a Europa traria independência estratégica a longo prazo, ou um rompimento com os Estados Unidos seria um risco elevado? Todas essas questões pairam sobre Ottawa, e nas próximas semanas, espera-se que uma decisão concreta sobre o contrato do F-35 finalmente se concretize. As reviravoltas que essa narrativa nos proporciona ainda estão por vir. Nos últimos anos, o Canadá tem enfrentado uma encruzilhada em sua relação com os Estados Unidos e suas ambições de defesa. A questão debatida em Ottawa é: o país deve continuar a se alinhar com os Estados Unidos ou buscar autonomia estratégica através de parcerias com a Europa? O governo está prestes a tomar uma decisão importante sobre a aquisição de aviões de caça, e isso pode redefinir sua posição no cenário global. A Comissão Europeia está se preparando para um grande impulso na produção de defesa. Países como Polônia, Alemanha e Itália conseguirão, juntos, comprar aeronaves a um custo reduzido. Caso o Canadá se junte a esse movimento, poderia adquirir modelos como o Typhoon ou o Rafale a preços mais acessíveis. Especialistas acreditam que essa aproximação não apenas reduziria custos, mas também abriria portas para as empresas canadenses atuarem como subcontratadas. Porém, os riscos políticos são evidentes. Um rompimento nas relações com os Estados Unidos impactaria a cooperação em defesa, especialmente com o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte. Os comandantes da Força Aérea Canadense precisam planejar como atualizar suas capacidades caso optem por aviões europeus. A transição de um sistema com tecnologia STEalth da quinta geração, como o F-35, pode levantar questões sobre a competitividade contra aeronaves de combate STEalth da Rússia ou da China. Contudo, alguns especialistas argumentam que, com o uso de drones no futuro, essa lacuna pode ser preenchida. Além disso, é possível participar de missões da NATO sem depender da rede de F-35 dos Estados Unidos. Este assunto gera intensos debates em Ottawa, com conservadores questionando a sabedoria de romper vínculos históricos com os Estados Unidos. A resposta para a pergunta sobre qual avião o Canadá escolheria em caso de cancelamento do F-35 ainda é incerta. Possíveis candidatos como o Gripen ou F, o Eurofigure Typhoon e o Dassault Rafale estão em consideração. O Gripen pode se destacar como uma opção acessível e adequada para climas frios, enquanto o Typhoon oferece excelente superioridade aérea, mas com custo de manutenção elevado. O Rafale combina versatilidade em diversas missões com bons padrões industriais. No entanto, a política internacional também desempenha um papel nesse processo. O governo de Ottawa tem se aproximado mais da Europa, destacando a possibilidade de um novo acordo estratégico com a indústria de defesa francesa e com o consórcio liderado pela Alemanha. As declarações do governo em breve serão cruciais. Alguns analistas afirmam que estamos perto de cancelar o F-35 devido às tensões comerciais com os Estados Unidos, enquanto outros consideram isso uma manobra de pressão. O panorama se torna claro: se a União Europeia aumentar sua produção de defesa e o Canadá buscar novas opções, é possível que o mercado transatlântico de defesa passe por grandes transformações. A perda do F-35 também teria repercussões nas relações entre os Estados Unidos e o Canadá.
Acordos para a aquisição de 60 a 80 aeronaves europeias poderiam representar uma mudança histórica na política de defesa do Canadá. O que você acha? Deveria o Canadá realmente abrir mão do F-35 e buscar novas opções? Essas questões estão em jogo e, nas próximas semanas, o governo deve anunciar uma decisão sobre o contrato do F-35, o que poderá alterar os rumos da defesa canadense permanentemente.